Cara, agora nós vamos falar do terror do pediatra. Não digo terror, mas é uma das piores coisas que tem de motivo de consulta no consultório de pediatria. Aquilo que quando chega a mãe, a avó, o vô e o cachorro junto na consulta, e a mãe, ela se apresenta, a gente diz, boa tarde, bom dia, sou o Dr. Júlio, né? Sou Franciele, Laura e tal. Essa aqui é o Juquinha. Eu vim aqui porque o meu filho não come. Rapaz do céu, a gente faz o sinal da cruz, disfarçado assim, invisível, senta na cadeira para trás e começa todo um histórico alimentar dessa criança. %50 quase dos motivos de consulta em consultório de pediatria, tanto no SUS como na iniciativa privada, é meu filho não come. Até capítulos de livros exclusivos sobre isso. Por quê? Porque a família sabe, principalmente a vovó, que um dos sinais de saúde na criança, a criança está bem alimentada, comendo bem e praticando atividades próprias para a sua idade. Então qualquer pessoa sabe que quando a criança não está de forma adequadamente alimentada, ela pode estar sendo traduzida por alguma doença. Certinho, esse é um pensamento correto, isso faz parte da fiscalização da família. Eu falei como brincadeira no início, porque a gente sabe que não, porque a gente não gosta, é um assunto que eu até gosto de falar, mas ele é um motivo, é uma consulta demorada, porque você tem aí, de todas essas consultas que vêm, apenas 15% a 18% realmente tem alguma coisa para a gente fazer ou investigar. 80% é que a expectativa da família é muito maior do que está previsto para aquela criança. Porque no meu tempo nós tínhamos mais peso, mais braço, mais músculo, né? Aquele estigma que a gente carrega ainda do passado, de que quem era gordo era saudável, quem tinha um bração gordo era saudável. Então, meu filho não come. Primeira coisa, tem que ver a faixa etária de desenvolvimento dessa criança. Lembrando que nós temos aí um período em que a criança cresce muito, na casa de 1 quilo por mês, basicamente, de forma sucinta, entre o nascimento até 1 ano de idade. Depois disso ele começa a ganhar 50 a 100 gramas só por mês. E aí ele vai enrolando até 2, 3 aninhos. Depois ele ganha menos ainda. Então o clássico cara que não come no consultório de pediatria é o menino que tem 5 anos de idade. E a grande maioria das avós levam lá por isso. Mas esse guri não come, esse guri é seco, ele não come mesmo. Ele não come e cresce, e alonga, e vai embora. É puro osso, mas tá crescendo. Então às vezes ele cresce e engorda, cresce e engorda. É mais ou menos a dinâmica de cada um. O que é importante? E aí sim vem a grande dica pro consultório de pediatria para você, mamãe. Importante é saber se essa criança está na curva da Organização Mundial de Saúde, o perfil para aquela criança. Então a organização tem essa preocupação há mais de 50 anos, várias publicações internacionais sobre isso, mais ou menos a média. Se não me engano, a última foi em 2006, em que a Organização Mundial de Saúde pegou 6 países no mundo, inclusive o Brasil, representando mais ou menos as 6 etnias existentes aí nos continentes, para tentar fazer uma média de desenvolvimento de cada criança. Peso, altura, perímetro cefálico, pressão arterial, todos os detalhes, tá? E aí a gente encaixa essa criança na curva. Olha, ele está bem na curva. O que a grande maioria das vezes acontece, e isso é na prática do consultório, é que essa criança está com a alimentação errada. Ela está com horários errados, está com intervalos de refeições errados, e aí mistura um monte de coisa. Aí mistura pandemia, criança que ficou em casa, criança com celular, em rede social, comendo fast foods, comendo bolachinhas, alimentos não saudáveis, e aí ele não come aquilo que a mãe acha, porque aqui no sul, pelo amor de Deus, se não comer arroz e feijão, vai todo mundo pro consultório de pediatria. Esse guri não come feijão, doutor. Pessoal, não é obrigatório comer feijão. Tem várias outras leguminosas, tem várias outras opções de proteínas vegetais. Não precisa ser só feijão. Mas tudo bem, o guri não come feijão, vamos lá. Por que ele não come feijão? A mãe deu uma mamadeira para ele de 250 ml às 10h40. Esse leite demora umas 3 horas para descer do estômago dele. Ele não vai comer. Ele vai ter fome às 2h30 da tarde, então fechou mais ou menos 3, 4 horas. E aí o que acontece? Já não tem mais almoço, né? Ou aquela mãe mais neurótica passa correndo a casa inteira com um pratinho de arroz e feijão às 3 da tarde na boca do guri e o guri lá no videogame. Tá nem aí pra mais, mastigando. Faça isso.
Procure obedecer os horários, procure botar ritmo nessa criança. É você que manda, não é o bebê que manda em você. Eu vejo muito isso. As mães hoje são meio escravas dos filhos. Parece que eles é que ditam as regras da casa. Uma inversãozinha de valores que aconteceu por aí. Temos que dar uma organizada na casa pro bem dessa criança. Então, a maioria das vezes em que você vai no consultório dizer que seu filho não come, antes de ir lá com o Dr. Júlio, já saiba que ele vai te pegar no teu pé. Como é que está o calendário, como é que está a rotina dessa criança, como é que estão os horários, quais os alimentos que ele está ingerindo. Aí sim, opa, você provou para mim que realmente ele está, teoricamente, com os alimentos corretos, mas não está comendo muito bem. A gente encaixa na curva, ele está ficando para trás de alguns detalhes, ou mostrou alguma alteração no exame físico, anemia, distensão abdominal, né, algumas outras coisas que a gente pode perceber, a gente vai pesquisar com exames, e aí sim, em apenas 15, 18%, a gente reconhece algum distúrbio, talvez nutricional, que a gente precisa corrigir, tá certo? Mas antes de tudo, faça sempre um calendáriozinho alimentar. Procure estabelecer algumas rotinas para essa criança, principalmente se for menino, eles são um pouco mais persistentes e resistentes. Não seja escravo dos filhos, tá? É muito comum hoje, filho único. Às vezes a mãe, teve um filho já mais tarde, coitadinho. Esse menino é o rei da casa. Tudo bem, todos nós somos, eu tenho 2 reis lá em casa. Mandaram bastante. Principalmente o mais velho, né? A mais velha. Mas eles são os reis da casa, com certeza tem que ser. Mas eles não são os donos das rédeas, os donos dos turnos dos horários. Isso cabe a você, não deixa ele. E se ele não come e você realmente tem os horários corrigidos certinho, vai lá que a gente dá um jeito. Agora, se você tá cometendo algumas gafes assim, por exemplo, mas ele não almoçou, doutor, pelo menos eu dei uma mamadeira pra ele. É muito comum isso, a gente compensa com outra coisa, que pelo menos... Eu sempre digo, né, isso não é científico, tá, pessoal? Eu tô falando aqui pras mães, pro público em geral. Eu sempre digo que os meninos têm a tendência de ser um pouquinho mais preguiçosos. Eles querem coisas que não precisa mastigar, que seja líquido, docinho e fácil de tomar, e sair correndo. Então esse cara não vai sentar e comer o arroz e feijão que você quer. Ele vai querer um pouquinho mais de mordomias e tal, e a gente acaba sendo escravo deles. Então, acho que como dica geral, dá uma olhada no calendário, na agenda dele do dia a dia, estabelece os alimentos e deixa ele redondinho. Mas se ele realmente está com dificuldade, já com isso corrigido, ele deve ter algum distúrbio e a gente vai pesquisar o que está acontecendo. Beleza, pessoal? Um abraço e se você não sabe, eu te explico.